Olá, irmãos da Igreja Batista Dom Pedro, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês podem ver, parece que essa devocional vai ser feita bem pertinho de vocês, né? Vocês devem conhecer aqui esse ambiente. Mas sem delongas, irmãos, eu quero trazer um tema muito relevante que deu muito problema há mais de 500 anos atrás, que é a salvação somente pela graça. Eu acho que vocês já ouviram falar das 5 solas da Reforma, e uma delas foi chamada de sola gratia, ou somente a graça. Para isso estarei lendo com vocês o texto de Efésios capítulo 2, versos de 8 a 9. Diz assim a palavra de Deus na minha versão. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Você já parou para pensar por que o apóstolo Paulo escreveu exatamente essa parte aqui desta carta em que grandes presbíteros da cidade de Éfeso receberam e que eles precisavam se lembrar? Sabe o que eu vejo aqui? É que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa missiva, o propósito dele era deixar claro algumas verdades importantes. E eu vejo aqui 4 verdades que é de suma importância para nós, a igreja local de hoje, a Igreja Batista Dom Pedro de hoje. 4 verdades eu quero destacar aqui nesse momento. E a primeira é que a graça é a causa da salvação. Porque o apóstolo Paulo deixa claro que ele fala, porque pela graça sois salvos. Eu fico pensando, quantas pessoas desse mundo têm dinheiro, têm poder, têm status, têm condições, e eles pensam que por causa desses itens em que eu citei, eles serão justificados diante de Deus. Mas aqui está a humilhação do homem, em que Jesus Cristo nos salva somente pela sua graça. E lembra, isso deu muito problema na época em que Martinho Lutero, há mais de 500 anos atrás, ele escreve um tratado com um protesto de 95 teses, no qual uma das teses era mostrar que era impossível o homem ser justificado pelas obras ou por alguma coisa, alguma indulgência. Ele lembra que na palavra de Deus, a causa da salvação do homem é tão somente a graça de Cristo. Mas não para por aí o texto. A segunda verdade é que a fé é o meio pelo qual a pessoa se apossa da salvação pela graça. Paulo diz aqui, por meio da fé. Irmãos, vejam bem. Se a fé aqui fosse a causa da nossa salvação, então sim, nós chegaríamos ao céu e receberíamos uma medalha de honra ao mérito. Mas Paulo deixa claro, porque pela graça sois salvos por meio da fé. O que é a fé aqui? A fé é aquele combustível, é o meio pelo qual eu tenho acesso à salvação e não a causa. A causa está muito clara. A salvação é somente pela graça de Cristo. Mas há uma terceira verdade aqui. E a terceira verdade é que a graça e a fé são dons de Deus e Ele dá somente para os seus escolhidos. Olha o que ele fala. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, irmãos, quem será alcançado pela graça salvadora? Quem irá receber esta fé para crer na mensagem do Evangelho? Aqueles por quem Cristo morreu na cruz. Aqueles por quem o Senhor, o Pai, predestinou antes que existisse todas as coisas para este dia aqui. Ou seja, irmãos, a graça e a fé são dons de Deus e Ele os dá somente para aqueles que são seus. Mas há também uma quarta e última verdade aqui. E essa quarta e última verdade é a nossa humilhação. O homem não tem glória nenhuma em si mesmo na salvação. Olha o verso 9. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Irmãos, não existe obra que você possa fazer que possa te justificar diante de Deus. Porque não vem de obras para que ninguém se orgulhe. Isso é um tapa na nossa cara. Por que eu digo isso? Porque é impossível alguém ser justificado por algum mérito próprio. Em resumo, irmãos,
A salvação é a obra graciosa de Deus, onde o perdido, ao ouvir a mensagem do Evangelho, é despertado pelo Espírito Santo a crer em Cristo como Senhor e Salvador e ponto final. E isso só é possível porque este Deus, Criador de todas as coisas, derrama desta graça e desta fé na vida dos eleitos, para que ele creia e creia somente nesse Deus que pode salvar a vida sem que nós façamos qualquer obra meritória. Pense nisso. Deus te abençoe.